um momento em que você se apresenta ao mundo. Uma transmissão, transmitida diretamente para milhões de lares. Uma decisão, em fração de segundo, um perigo negligenciado. 1. Falha mecânica. Isso basta para uma transmissão de TV ao vivo, para transformar o entretenimento num registro público permanente do fim da vida de alguém. Momentos aterrorizantes. Esses são os 7 momentos mais perturbadores da história da TV ao vivo. O primeiro, ou o 7º, a previsão final do meteorologista. Foi pela manhã de 11 de agosto de 2014, em Orlando, Flórida. Um repórter veterano de trânsito e personalidade da manhã, Jessica Starr, 35, estava à frente da bancada de notícias Fox 35. O motivo dela era simples e profissional: para guiar os espectadores no trajeto de segunda-feira ao trabalho, com uma previsão do tempo clara e alegre. A cena era o Brightly Lit Studio, um ambiente com monitores e telas verdes de chroma key. O único sinal era mesmo discreto. Um debate na transmissão sobre um recente procedimento médico que ela passou foi mencionado com otimismo. Ela estava muito ansiosa para voltar à sua vida plenamente ativa. O que ela não percebia era que seu corpo lutava uma batalha interna oculta, enquanto ela passava do segmento do tempo às âncoras principais do estúdio. A transmissão ao vivo mostrou um momento que parecia, a princípio, apenas um tropeço de palavras. Jéssica fez uma pausa, o sorriso dela vacilante, por uma fração de segundo. Ela levou uma das mãos à testa, enquanto o co-apresentador Steve Burry, percebendo a hesitação de maneira suave, entrou na brincadeira e perguntou se ela estava bem. Jéssica respondeu com a voz levemente tensa: "Estou tendo muita dificuldade para ler o teleprompter agora." Os olhos dela perderam a ligação com o presente. O corpo dela ficou rígido e, ao mesmo tempo, mole, enquanto desabava diante da notícia da morte. A resposta imediata foi frenética, fora das câmeras. A transmissão cortou para uma tomada ampla do estúdio, surpresos, por um instante, antes de os produtores trocarem para um segmento pré-gravado. Nos bastidores, colegas apressaram-se para ajudá-la, ligando para o 911. O porta-voz oficial do perito médico, meses depois, citaria complicações decorrentes de uma cirurgia de manga gástrica que ela havia feito semanas antes, especificamente, uma condição que causa deficiências graves de vitaminas, que podem levar a danos neurológicos. O desdobramento seguinte foi uma onda de choque e luto na comunidade de Orlando, e entre profissionais de mídia em todo o país. Isso provocou conversas intensas e privadas em redações sobre as pressões físicas e mentais sobre apresentadores no ar e a assustadora realidade de que, às vezes, os sinais de sofrimento mais profundos são transmitidos ao vivo, em tempo real, antes que qualquer pessoa entenda plenamente o que eles estão fazendo. Mas, às vezes, o perigo não é interno. Às vezes ele está embutido no próprio espetáculo. O 6, a última manobra dele. A data era 30 de janeiro de 2007. O local, a bacia do Miami Marine Stadium, ergue-se diante de um horizonte cintilante, servindo de cenário para o programa Impacto TV na Mega TV. Profissional de acrobacias, Jorge Ever K.L. Baroni, 39, era um intrépido rodado. Seu motivo era puro espetáculo, para fazer com sucesso um salto de moto que fixasse recorde mundial acima de 37. Os carros passam na TV em espanhol, consolidando seu legado. A cena carregava energia carnavalesca, multidões, câmeras, pirotecnia, prontas para decolar. O presságio estava na preparação. A rampa era mais curta do que o ideal para uma distância tão grande. Assim, um compromisso com o dramático cenário à beira-mar. O que Baran e os produtores não haviam levado plenamente em conta, pois foi justamente a mortal interação entre a física e uma única variável crítica. Os ventos que vinham da água eram imprevisíveis.
A escalada desenrolou-se em segundos. Baran acelerou a moto, decolou da rampa e por um momento parecia voar alto. Mas as imagens ao vivo mostram a moto mergulhando rápido, com a dianteira para baixo. Ele ficou sem fôlego, tremendo por dentro. O ponto sem retorno foi o impacto nauseante da roda dianteira da motocicleta. Ao atingir o topo do teto da Van 37, a força arremessou Baran por cima do guidão. Ele não vestia um traje de couro, optando por um traje muito mais chamativo e menos protetor. Ele caiu de cabeça. Primeira aterrissagem no asfalto, seu corpo amassou-se, desmoronou e rolou até parar de forma horrível. A reação imediata foi de confusão profunda e pavor. O apresentador, percebendo que aquilo não fazia parte do ato, gritou: "Desliguem as câmeras. Desligue as câmeras, por favor." Mas a diretiva chegou tarde demais. A transmissão já havia capturado toda a sequência brutal. A equipe de emergência no local correu até ele, mas os ferimentos foram catastróficos. A causa oficial da morte foi trauma craniano grave. O desfecho viu a Mega TV enfrentando severas críticas por exibir a morte sem censura e por possível negligência de segurança. O incidente tornou-se uma lição sombria sobre a transmissão ao vivo de truques perigosos, sem audiência nenhuma. Esse impulso vale contornar protocolos de segurança rígidos quando a natureza tem voz. Nossa TV ao vivo não mostra só acidentes. Pode tornar-se palco de pesadelo premeditado. 5. O assassinato-suicídio ao vivo. Era a manhã de 26 de agosto de 2015, em Roanoke, Virgínia. Repórter Alison Parker, 24, e cinegrafista Adam Ward, 27, conduziam entrevista ao vivo para o WDBJ7. O objetivo era rotineiro: pão com manteiga das notícias locais, boa reportagem de turismo no Smith Mountain Lake. A cena era pitoresca, um pátio ensolarado à beira da água. A pequena placa de aviso, em retrospecto, era o tema da entrevista, com Vicky Gardner mencionando o quão quieto e pacífico o local, geralmente movimentado, estava naquela manhã. Eram apenas os três. O que eles não perceberam foi que um ex-colega, Vester Lee Flanagan II, que havia sido demitido da emissora há 2 anos, vivia alimentando ressentimento e planejava sua vingança. Ele havia seguido diligentemente a programação de transmissão deles, enquanto Alison, feliz e descontraída, encerrava a entrevista dizendo: "Vamos devolver para vocês no estúdio." O perigo oculto surgiu pela periferia da tomada ao vivo, em uma escalada horrível que durou menos de 10 segundos. Flanagan entrou no quadro, ergueu uma pistola e atirou em Alison. "Então, Adam." "Então, Vicky Gardner." O ponto sem retorno está gravado de forma clara no áudio da transmissão. Os estalos súbitos e ensurdecedores dos tiros que cortam o silêncio com intensidade. O grito estridente de Alison, seguido pelo baque da câmera ao tocar o chão, capturando uma última tomada vertiginosa do céu, das copas das árvores e da sombra passageira do assassino, enquanto ele se afasta apressadamente. A resposta imediata foi o caos total na sala de controle, logo depois de alguns segundos de ar morto e de sons perturbadores que interromperam a transmissão, deixando o ambiente tenso e carregado de expectativa. As âncoras no estúdio, ao ouvirem os tiros, tiveram de tomar uma decisão impossível. Eles cortaram a transmissão, balbuciaram desculpas aos telespectadores. Adam e Alison morreram ali no local. Vicky Gardner sobreviveu a ferimentos graves. A conclusão oficial foi de homicídio cometido por um ex-funcionário descontente que tirou a própria vida enquanto era detido. As consequências abalaram a indústria de notícias, levando a grandes reavaliações de segurança para equipes de transmissão ao vivo em campo remoto. Debates sobre a ética de exibir as imagens aterradoras que foram capturadas e divulgadas online pelo próprio assassino. E um lembrete permanente e doloroso da vulnerabilidade que acompanha a transmissão, a partir de um mundo sem cercas e imprevisível. A busca por TV chocante pode cegar os produtores para os instintos humanos mais básicos. 4. O mergulho fatal no tanque. A data era 5 de outubro de 2013, em São Paulo, Brasil. O programa era Programa Silvio Santos, um dos programas de variedades que está no ar há mais tempo e é um dos mais populares do país. A convidada, Larissa Andrade, 27, era dançarina e modelo. Seu objetivo
era participar de um segmento clássico de show de jogos, o Tank Fish, em que os competidores pegavam cheques de um aquário para ganhar prêmios. A cena era típica de um show de jogos caótico, divertido, com música alta, plateia animada e um anfitrião carismático. O presságio foi quase uma piada antes dela. Ela, brincando, disse ao apresentador que tinha medo da água. O quê? Ninguém, nem Larissa, nem os produtores, nem a equipe, percebeu que a água clara do tanque não era água de verdade. Devido a um erro catastrófico, o tanque havia sido preenchido com uma solução muito concentrada de peróxido de hidrogênio e compostos de enxofre, um químico tóxico e corrosivo utilizado previamente em um processo de limpeza anterior. A escalada foi muito rápida e aterradora. Enquanto Larissa respirava fundo e mergulhava no tanque ao vivo pela televisão, ela reagiu imediatamente, de forma abrupta, com violência. As imagens mostram que ela se debatia, não pela luta de alguém que prende a respiração, mas por angústia agonizante. Ela emergiu gritando, com a pele já queimando forte, e desabou pesadamente no palco grande. A resposta imediata foi mal interpretada como atuação dramática diante das câmeras. Demoraram alguns segundos para a equipe entenderem que aquilo era de verdade. A transmissão cortou para uma plateia em choque, bem no momento, e depois para o comercial. Larissa foi levada às pressas ao hospital, com queimaduras químicas graves e danos internos, a causa oficial da morte. A falência de múltiplos órgãos foi causada pela ingestão e exposição a substâncias químicas. O desfecho incluiu uma longa e contenciosa batalha judicial, com produtores e executivos da rede enfrentando acusações criminais de negligência e homicídio. O incidente permanece como uma das falhas mais flagrantes do dever de cuidado na história da televisão. Um exemplo que faz o estômago revirar mostra como a maquinaria do entretenimento, operada sem controles rigorosos, pode tornar-se um instrumento de morte. Nem todas as mortes na TV ao vivo são rápidas. Algumas duram minutos agonizantes, testemunhadas por espectadores desamparados. 3. Os helicópteros caem ao vivo. Foi em 10 de julho de 2007, em Phoenix, Arizona. O cenário era da emissora KTV-KAS, Good Morning, Arizona, piloto veterano de telejornal. Craig Smith e o fotógrafo Rick Kroc estavam conduzindo de forma rotineira uma vigilância de tráfego a partir do helicóptero de notícias Sky 3. O objetivo deles era seguir o procedimento padrão, para fornecer imagens aéreas ao vivo para o informativo da manhã sobre o tráfego. Do solo, a cena mostrava uma bela manhã de verão clara, sob céu límpido. O único sinal de aviso menor foi uma breve conversa casual do piloto sobre uma leve vibração mencionada sem alarme. O que eles não perceberam foi que uma falha crítica era iminente dentro do conjunto do rotor de cauda do helicóptero. A escalada desenrolou em uma narração em tempo real aterrorizante para o público. Durante uma transmissão ao vivo, com corte para o piloto do helicóptero, a voz de Craig Smith subitamente chiou na transmissão, tensa e urgente. Temos um problema. As imagens da câmera do nariz do helicóptero ainda continuam sendo transmitidas. Passaram a mostrar uma rotação nauseante e descontrolada. A voz de Smith permaneceu notavelmente calma, constituindo um contraste profissional arrepiante em relação ao visual. Estamos descendo por mais de 30 segundos. Os espectadores veem o chão girar e parecer aumentar pela cabine. O ponto sem retorno foi o último segundo em silêncio, antes da transmissão, cortado para estática. Enquanto o helicóptero atingia um hotel, colidia com o prédio e caía numa rua lateral. A resposta imediata foi pandemônio. Nos estúdios de notícias, as âncoras, ao ouvirem as palavras finais de colegas ao vivo, lutaram para manter a compostura antes de interromper a transmissão. Equipes de solo e IMS foram para o local do acidente, mas não houve chance de sobrevivência. A investigação do NTSB concluiu que uma trinca de fadiga na engrenagem do rotor de cauda provocou a falha catastrófica. As consequências foram um trauma profundo para a emissora e para a comunidade de Phoenix. O incidente impôs uma difícil avaliação ética nas redações jornalísticas de todo o mundo. Qual protocolo existe quando uma transmissão ao vivo vira sentença de morte em tempo real?
As imagens, amplamente vistas, raramente são reexibidas. Um vestígio inquietante de uma transmissão que se tornou uma tragédia pública compartilhada. A busca por imagens ao vivo, exclusivas e dramáticas, pode criar uma visão de túnel perigosa. Número 2. A entrevista sobre desabamento da ponte. Foi amanhã de 2 de agosto de 2018, em Gênova, Itália. O programa de notícias Pio Chic no Canal 5 conduziu entrevista ao vivo por telefone. Na linha estava um homem chamado Andrea, ligando do carro. Seu objetivo era ser testemunha direta, descrevendo a cena apocalíptica ao redor, enquanto a tempestade violenta varria a cidade. Ele estava bem estacionado perto da icônica Ponte Morand. A cena descrita era caótica. Vento feroz, chicoteando chuva e relâmpagos. O presságio estava em suas palavras, descrevendo a ponte balançando sob o ataque da tempestade. O que Andrea, os âncoras de notícias e os espectadores não perceberam foi que a ponte já havia sido fatalmente comprometida por anos de deterioração, sob condições climáticas extremas. Enquanto os âncoras pediam a ele para descrever o que via, o crescendo foi captado apenas por áudio. A voz de Andrea ficou cada vez mais tensa. Ele descreveu sons muito altos de rangidos metálicos agudos. Em seguida, ele gritou: "Oh, meu Deus! A ponte está caindo! Está desabando!" O ponto sem retorno foi a transmissão de áudio ao vivo que irrompeu com um rugido aterrador de concreto e aço em colapso. O último grito truncado de Andrea e, em seguida, um silêncio mortal, pontuado pelo atônito e horrorizado gaguejo dos apresentadores no estúdio. A resposta imediata foi um momento nacional de choque. O programa encerrou a ligação, mas o dano já havia sido feito. A Itália acabara de ouvir um homem morrer ao vivo, junto com o que mais tarde se revelou ser 42 outros na ponte. O desfecho oficial foi uma investigação maciça sobre negligência da infraestrutura e falhas de manutenção. As consequências trouxeram acusações criminais contra a Bridges Management Company e uma comoção nacional por obras públicas que desmoronavam. A ligação ao vivo de Andrea tornou-se a marca temporal mais visceral mesmo do desastre. Mostra como o jornalismo ao vivo pode tornar-se registrador involuntário do momento exato em que a catástrofe se consome, com precisão. Seu objetivo era uma simples aparição promocional para cantar uma canção de ninar e ler história para dormir as crianças do país. A cena era o cenário clássico e muito acolhedor do programa, com iluminação suave, pelúcias, atmosfera tranquila. Não houve sinal de alerta. Foi o epítome de uma televisão realmente segura e gentil. O que os apresentadores, a equipe e milhões de espectadores jovens desavisados e seus pais não perceberam foi que Volkova contrabandeou uma arma para o set, que ela acreditava estar carregada com espaços em branco para uma manobra dramática e ousada, ligada ao videoclipe dela, durante a transmissão ao vivo, no meio de uma conversa calma com o apresentador e um coelho de pelúcia gigante Volkova, de repente, sem aviso prévio, sacou a arma. A escalada foi surreal. Ela a dispensou. Apontou-a brincando para o apresentador e, sorrindo, colocou o cano sob o seu queixo. O apresentador, achando que aquilo era só uma piada estranha, riu nervosamente, claramente. O ponto sem retorno foi o estouro alto que ecoou pelo estúdio. A cabeça de Kovas recuou bruscamente. Ela caiu para frente sobre a mesa, imóvel. Enquanto o apresentador ficou imóvel, incrédulo, por um segundo que pareceu uma eternidade, no ar, antes de a transmissão cortar para um padrão de teste. A resposta imediata nos bastidores foi compreensível. Pânico absoluto em todos os sentidos. O apresentador supostamente fugiu do estúdio em pânico. Milagrosamente,
Volkova sobreviveu. A bala era de festim, mas a descarga de gás e o enchimento disparados a queima-roupa causaram ferimentos graves. O desfecho oficial foi uma investigação criminal por hooliganismo e perigo. As consequências foram um escândalo nacional de proporções inacreditáveis. O programa foi temporariamente retirado do ar. O incidente violou a confiança mais fundamental da radiodifusão, de que um programa infantil, de hora de dormir, é um santuário contra os horrores do mundo. Isso provou que nenhum momento ao vivo, por mais inocente que pareça, está imune às ações caóticas, imprudentes ou calculadas de uma única pessoa. 7 transmissões. 7 momentos em que o impensável invadiu as salas de estar de milhões. De falhas técnicas à maldade humana, de doenças ocultas a colapsos públicos, cada história está ligada por um fio comum. A colisão irreversível de uma vida em movimento com o olho frio e implacável de uma câmera ao vivo.